Olá! Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindes ao Patramada Criminal. Vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Fim de ano, né? Não, essa Nossa, é. pergunta é uma pergunta que eu só posso responder em 2025. Nossa, sim. Ah, Já porque 2024 já deu, né? já deu. Gente, que inferno. Já deu. Já deu. Vamos Sim, acabar logo. Eu só quero terminar todos os trabalhos, sim. sabe? Todos os Então, trabalhos para poder ir pra praia. sim, é verdade. Tomar uma injeção de Brasil, porque eu não aguento mais essa terra aqui, ó. Escurece às 3h30 da tarde, tá um breu de escuro já. É, Não aguento, entro na fábrica, tá escuro, saio da fábrica, tá escuro. não, real. Eu Tá bem vejo o triste. sol por 2 horas numa janela da fábrica, não aguento mais. É, Tô não. É, indignada já, tô coringando. não, eu tento usar minha hora de almoço pra tomar um sol na cabeça também, porque senão você vai ficando muito triste, assim, muito eu lembro quando eu trabalhava em hotel que não dava, e quando eu chegava no turno da manhã, quando eu entrava, estava noite, e quando eu saía já estava escuro também. Então eu não via o sol, Nossa. dependendo do que eu fizesse no dia, se eu estava, tipo, reestocando prateleira de linen, eu não via o sol aquele dia. Uhum. E nossa, isso pesa, faz muito mal, assim, Pesa é muito. muito difícil. É, Naquela época eu então. tinha meia hora de almoço só, tipo Então, é o que eu tenho. É é, muito difícil, gente, é não, muito muito difícil, difícil. preciso de férias. Mas Então, enfim. sem mais delongas, eu trouxe um caso que ele, de certa forma, ele é inspiracional, tá. Porque assim, esse é aquele caso bom, gente, se você tá tendo um dia ruim, como eu estou, e a Hum. Nath está, eu acho que esse é um caso que ele é perfeito pra você, porque assim, primeiro, A gente é começou o podcast, eu só reclamei. Eu nossa, fui, não, assim, a hoje nuvem tá de negatividade para o seu domingo. Já nossa, cheguei desparafusando já. não, hoje tá puxado, hoje tá 13. É. Então assim, eu trouxe o caso de uma pessoa que teve um dia pior que o nosso. Que ela dê certo, teve um Justo. dia pior que o nosso. E assim, esse é um caso bizarro que foi um crime aconteceu e também uma bizarrice que parece saída de um filme de ficção científica, tá. Hum. Mas antes de eu começar a falar sobre o caso, a gente precisa falar sobre aceleradores de partículas. Hum. Então, o que que é um acelerador de partículas? Porque eu também não sabia, até eu conhecer esse caso, eu não tinha ideia do que era, agora eu sei. Bom, como o próprio nome diz, é uma máquina que acelera partículas subatômicas, como prótons, elétrons ou íons, a velocidades extremamente elevadas, por vezes próximas da velocidade da luz. Gente, assim, é uma explicação mega simplificada e resumida. Eu até Uhum. comecei a pesquisar mais sobre, mas é uma coisa que, assim, é muito avançada para mim. Eu sou de humanas, e aí eu achei melhor manter a explicação mais simples possível para eu não falar nenhuma besteira. Então, basicamente, é isso que é o acelerador de partículas. Uhum. E quais são as aplicações práticas dessa tecnologia, né? Equipamentos de radioterapia para tratamento de câncer, equipamentos de radiografia, né, o raio-x de alta potência, até equipamentos de análise de composição química de materiais, o que eu nem sabia disso, é super útil para análise de obras de arte e objetos antigos sem os danificar. Hum. Então você consegue, por exemplo, identificar uma falsificação muito boa, tipo da Mona Lisa, por exemplo, a nossa amiga Mona, né, que foi roubada, como vimos no episódio anterior. Se fosse devolvido uma cópia, uma falsificação dela, eles poderiam usar uma tecnologia que é baseada num acelerador de partículas para falar, por exemplo, essa pintura que a gente recebeu, foi feita com tintas de 1970, Uhum. então não é a pintura de verdade. Uhum. Essa é uma utilidade que está sendo bem explorada agora, porque você consegue fazer essa avaliação sem danificar a obra de nenhuma forma. Uhum. É melhor do que fazer manualmente, que você vai ter que ir lá tirar a amostra e tal, né. E um uso mais conhecido e letal dessa tecnologia é a construção de bombas atômicas, tá. Hum. O Oppenheimer desenvolveu a primeira bomba atômica do mundo usando 6,2 quilos de plutônio obtido pela irradiação de urânio em um acelerador de partículas. Hoje, o maior acelerador de partículas do mundo é o LHC, que pertence à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, também conhecida como CERN, que fica em Meruem, na Genebra. E já no Brasil, o maior acelerador de partículas é o Sirius,
que está sob os cuidados do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o LNLS, que é uma Uhum. instituição de pesquisa em física, biologia estrutural e nanotecnologia localizada em Campinas. Hum. Na Europa, ele é muito usado para produção de energia nuclear, os aceleradores de partículas de Uhum. maneira geral. Inclusive a Bélgica está pesquisando umas alternativas, aceleradores de partículas capazes de criar energia mais limpa do que as formas que já existem e tal. É um tema bem Sim. interessante, eu aprendi bastante, assim. É bastante, né, para o meu é considerada a minha inteligência nessas matérias, né. Hum. Mas Mas é agora deu para interessante. entender? Sim. Tá. Agora que a gente está familiarizado com esses equipamentos, vamos falar sobre o homem que enfiou a cabeça dentro de um deles. É. Mas, tipo, por quê? Hum. Sabe quando Sabe o a que que é gente pior? O pior é que tinha um motivo. É o tipo de situação, é por isso que eu falo que esse caso é motivacional, porque poderia acontecer comigo e com você. Poderia acontecer com qualquer uma de nós, de verdade, assim. Por quê? Vamos à história, né. poderia. Poderia, pior que assim, não porque a gente nunca chegaria a essa posição na vida, mas poderia. Por quê? Isso aconteceu com o cientista russo Anatoly Petrovich Burgovsky. Sempre um Anatoly. É isso que eu ia falar, eu estava O escrevendo, eu pensei: nomezinho. "Gente, a É gente sempre fez um gente, Anatoly. Tem uns 3 o Anatoly na história desse podcast, eles nunca gente, fazem nada direito. um momento retrospectiva, o segundo vídeo da história do canal, não era nem com a gente filmada ainda, era só nossa voz e umas fotos, assim, umas montagenzinhas. Foi sobre o Anatoly Moscovin, eu vou colocar o card aqui Uhum. e listar pra vocês verem. Esse caso é muito bom. Foi a Nath que fez, a gente fala muito de oblastos russos, e a gente fala muito de bonecas, mas aí não é tão legal assim. É. Tan Mas é dan dan. sempre um Mistério. Anatoly. É sempre o Anatoly. Quando começa a falar de um Anatoly, eles nunca são os mocinhos da história. Sim. Pois é. Se bem que gente, não, sério, você vai ver, ele é o exemplo da história, é triste. Tá, Por tá. quê? Em 1978, ele estava trabalhando como pesquisador no Institute for High Energy Physics, em Protvino, na antiga União Soviética. Uhum. E ele trabalhava com o maior acelerador de partículas da União Soviética na época, o U-70 Synchrotron. Gente, essa máquina foi construída em 67 e na época ela detinha o recorde mundial em energia de feixe e ele ainda é o acelerador de maior energia da Rússia, até hoje. Ok. Em 1970, inclusive 8 anos antes disso tudo acontecer, né, a equipe de cientistas que desenvolveu o U-70 recebeu o prêmio Lenin por seu desenvolvimento e comissionamento. Pois bem, gente, o que aconteceu, né? Em 13 de julho de 78, o U-70 apresentou um problema de funcionamento. E era parte do trabalho do Anatoly identificar que problema era esse e corrigir esse problema. E ele foi inspecionar a máquina, gente, era o trabalho dele, mandaram ele inspecionar a máquina para entender o problema, era a máquina mais poderosa da União Soviética, ganhou um prêmio, essa máquina não pode não funcionar. É. E ele falou: "Vamos ver qual que é o problema", e ele não sabia ainda qual era o problema. E enquanto ele inspecionava a máquina, uma das travas de segurança falhou. Ah, então não E foi de erro dele. Não, não foi um erro dele. Ele estava inspecionando a máquina, ele estava fazendo o trabalho dele, não foi um erro. Ele enfiou a cabeça lá dentro. É, eu achei que ele tinha enfiado, Só tipo pra ser o zoeiro, né. não, só pra tipo: "Não, pode deixar que eu vou resolver". Seria típico de um Anatoly isso. Pode ser. Agora eu Coisas tô que com só o pena desse Anatoly faria. Anatoly, é. Pois não, você não tem ideia. Então, gente, uma das travas de segurança falhou, disparando um raio de 76 gigaelectronvolts no exato momento em que o Anatoly estava com a cabeça enfiada dentro da máquina. O Olha. feixe passou pela parte de trás da cabeça dele, pelos lobos occipitais e temporais do cérebro, pelo ouvido médio esquerdo e saiu pelo lado esquerdo do seu nariz. As partes expostas, né, por esse raio da cabeça dele, receberam uma dose local, de algo entre 2.000 e 3.000 sieverts.
Gente, só para dar uma ideia, dependendo do local onde se vive, estima-se que o indivíduo é exposto a uma radiação média que varia entre 1 e 3 milésimos de sievert por ano. O Anatoly tomou uma dose de 3.000 sieverts de uma vez só na cabeça em segundos. Foi uma lapada na cara. Mais tarde, ele afirmou ter visto um flash mais brilhante que o de 1.000 sóis e foi isso. E assim, depois que isso aconteceu, ele era um físico. Ele entendia perfeitamente a gravidade do que aconteceu com ele. E exatamente por entender a gravidade do que aconteceu com ele entendia que não tinha muito que pudesse ser feito por ele. Então ele continuou trabalhando na máquina como se não tivesse acontecido nada e no começo ele não falou pra ninguém. Ele pensou: "Ok, isso não é bom, mas eu não estou com dor e alguém precisa entender qual que é o problema da máquina, então seguimos". E Seguiu trabalhando. seguiu trabalhando Gente! normalmente. Entretanto, as horas começaram a passar e ficou impossível esconder o que tinha acontecido, Sim, porque o rosto dele começou a inchar e a pele começou a descascar, revelando o caminho exato que o raio de prótons tinha feito no rosto, nos ossos e no tecido cerebral dele. gente. Em decorrência dos níveis de radiação daquele raio, o Anatoly foi levado para uma clínica em Moscou, onde esperava-se que, gente, sério, quando ele chegou, o que os médicos disseram foi: "Vamos mandar ele para os cuidados paliativos para ele ter uma morte confortável", Sim, porque, só para dar uma ideia, uma radiação tipo, se uma pessoa que toma uma dose de radiação de 1 sievert morre em algumas horas. sim. Ele A gente recebeu fez uma do caso também do sim, homem mais radioativo, do e a gente mundo, sim. fala disso. A gente fala muito de radiação, né, a gente tem o cara que bebeu suco radioativo e a cara dele derreteu. É, que ele A falou assim: gente pra sempre. E ele tomou porque ele quis, tipo, ele achava que fazia bem do começo achavam que fazia bem pra saúde. Eu vou listar esses "Hum". vídeos aqui. E a gente fez você fez o roteiro do homem que sofreu um acidente radioativo no Japão, né. Aí ficou o homem mais radioativo e mantiveram ele vivo pra estudar. Sim, o que é absurdo, né. Hum. Então, uma dose de 1 sievert causa morte em algumas horas e ele recebeu uma dosagem de 3.000 sieverts, né. E gente, ele não apenas sobreviveu, como não Natália, ele tá vivo até hoje. Como assim? Tá vivo, tá aí. Ele não só Não, mas sobreviveu, tá aí como como? ele tá aí, tendo concluído seu PhD e continuado seu trabalho como físico de partículas, chegando a se tornar coordenador de experimentos de física do Instituto de Física de Altas Energias. O cérebro dele não foi afetado. Gente, esse homem virou um vilão da Marvel. É isso que eu tô falando, ele tá vivo. Gente, é uma coisa que eu não consigo entender. Claro, ele teve efeitos no corpo, então ele perdeu completamente a audição do ouvido esquerdo. Ele nesse ouvido ele só ouve um zumbido, e o Hum. lado esquerdo inteiro do rosto dele perdeu os movimentos, porque os nervos foram destruídos pelo raio. Não tem Ah. nervos, os nervos foram cauterizados pelo raio. E ele também passou a enfrentar convulsões parciais complexas ocasionais e raras convulsões eles falam clônicas, não sei qual que é o termo, o que isso quer dizer, né, mas acho que é o termo médico. E gente, por conta do momento pelo qual o mundo estava passando, né, a gente estava aí no final da Guerra Fria, com a cortina de ferro ainda rolando, ia demorar uns 10 anos, na verdade iam demorar exatos 10 anos para a União Soviética, né, cair, então a cortina de ferro ainda estava Uhum. acontecendo, né. A gente sabe que ela não cai de uma hora para outra, né, gente, acontece uma dissolução gradual, mas nos anos 70, no final dos anos 70 ainda estava bem forte. Por conta disso, ninguém falou sobre isso na União Soviética, ficou em segredo. Só foi esse Gente, acidente só foi revelado para o mundo quando a União Soviética terminou no final dos anos 80. meu Deus. Pois Que é, daí um monte de coisa veio à tona, né, que a gente não sabia. sim. Tudo E mentira, gente, mas assim, tudo mentira, né.
É o Shade, eu vou colocar aquela musiquinha do Shade da novela, sabe. Tchuc, tchuc, tchu. Mas, Ai, gente, que loucura, esse homem tá vivo. gente, e assim, como eu falei, ele tá vivo até hoje, ele mora ainda em Assim, que bom, né, que Prontovino. bom que ele tá vivo, tá aí dando aula, fazendo o Sim, PhD dele, tá vendo? Isso é uma inspiração realmente, porque eu tenho uma inconveniência, eu já abro mão de todos os meus sonhos. sim. E dos meus planos, os meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração, Ah, sabe, eu abro mão, assim, tipo, já foi. total. E ele é mano, o maluco tomou, ele até hoje, ele foi a única pessoa da história do mundo a receber essa dose de radiação e, tipo, sobreviver sem claro, deve ser horrível você não conseguir mexer metade do Não, rosto, óbvio, mas mas sem grandes sequelas, né. E é, qual que é porque o o crime da trabalho da história? vida dele ele ainda consegue performar, ele ainda consegue, ser quem ele é, né. Sim. Então, o crime da história é que por algum tempo acredita-se que ele estava contagioso. Só que isso não Hã. foi informado, então ele trabalhou. A gente não sabe os efeitos que ele não teve nas pessoas com quem ele trabalhou, com quem ele conviveu. Hum. Então o crime foi cometido, não por ele, né? Porque eu imagino que ele não tenha tido escolha É, nesse sentido. mas É, ele podiam ter mas um levado crime. ele, esse é o primeiro cidadão a morar em Chernobyl, é a pessoa que vai popular Chernobyl de novo. Chernobyl. É. E Gente, assim, até hoje, gente, ele vai para Moscou 2 vezes por ano para fazer exames e para se encontrar com outras vítimas de acidentes nucleares. E ele foi descrito como um garoto propaganda da medicina de radiação soviética e russa. muito E que bem. essa é a história do cara que colocou a cabeça dentro de um acelerador de partículas e sobreviveu. Anatoly do céu, eu tô Anatoly besta, do céu. eu tô Se você estiver besta. tendo um mau dia, Sim. pensa que Pensa que gente, ó, não é porque você toma uma lapada na cara que você desiste dos seus sonhos. Você sim. toma a lapada, se recupera Ele nem se e recuperou, ele só seguiu e trabalhando. termina seu PhD. Não, mas depois que ele foi pra clínica, tal, ele Ah, se sim, recuperou, sim. estava Terminou o PH desacreditado, sim, terminou o é. PhD, tá lá trabalhando pleno, completamente azul, entendeu? Não, ele virou um vilão da Marvel, real, Ele assim. virou vilão da Marvel, gente, ele tá É lá. pior que eu comentei com eu estava contando esse caso para o Zanella, né, no caminho eu sempre conto pra ele pra ver o que que ele acha da história e tal. Hum. Aí ele falou: "Já pensou se na verdade o raio fez uma lobotomia nele que tirou todas as preocupações da cabeça dele e ele só continuou trabalhando? Tipo, ah, esse problema não me pertence". Talvez essa seja a solução. Talvez a gente Talvez, vai descobrir porque no imagina, pode futuro. ser, porque Pode assim, gente, ser, vai saber. pode ser que ele só não tenha mais preocupação nenhuma, de repente ele olhou e pensou: "Ok". Não, mas ó, também eu acho que assim, eu acho que se você é uma pessoa normal, você tem várias preocupações, várias ansiedades, vários medos, inseguranças. Depois que você toma uma lapada dessa na cara, você fala: "Gente, quem são vocês para estragar meu dia?" Vamos Depois que eu tomei prosseguir. depois que eu tomei essa lapada e não morri, estou aqui, eu sou melhor que todos vocês. A pessoa nunca mais tem ansiedade na vida. Eu jamais Então, teria ansiedade. Eu ia defender a minha tese de PhD sabendo que eu sou a pessoa mais maravilhosa daquela universidade inteira, porque eu tomei uma lapada dessa e estou aqui, entendeu? Eu ia ser insuportável. e você pode usar isso pra ganhar qualquer briga, né. Sim, Você pode: "Eu não tomei o raio na cabeça, eu não tomei o não sei quantos mil sieverts lá na cabeça pra ouvir esse tipo de desfeita, levanta e vai embora". exato. Olha, eu tomei 3.000 sieverts na cara e as suas palavras me ofenderam mais ainda. Me ofenderam, Suas foi o que palavras me mais me machucaram ofendeu. mais. Me machucaram mais. Tipo, sei lá, quanto você bench pressa? "Ah, mano, eu Ah, tomei 3.000 sieverts na cara". é. Ai, tá bom, vai pra sua academia aí, vai crossfiteiro, vai. Eu tomei 3.000 sieverts na cara. This brain. Tem pra ninguém. Eu ia ficar muito despreocupada com tudo também, ia ficar insuportável.
Aí, e gente, ficar então me fica a motivação sentindo. do dia, começa o domingo com essa. Pois é, gente, eu gostei desse vídeo. Muito bem. Eu gostei muito dessa história. Eu achei que ele tinha sido escroto só de colocar a cabeça lá, Não, não, ele porque tá ele fazendo o estava trabalho fazendo dele. alguma coisa, mas ele não, ele foi é porque a gente sabe que de todo mundo que trabalha no CERN, por exemplo, a gente sabe que tem um Joselito que gostaria de colocar a cabeça lá pra ver o que tá acontecendo. É, não, sempre tem. Por isso que eu desconfiei, Não, tá, você entendeu? fez bem em desconfiar, porque seria bem, a gente já fez Darwin Awards, né, Ah, seria então pertinente aos temas que a gente cobre, né. e o meu outro roteiro, que a gente vai gravar daqui a pouco, é nessa linha de gente que Uh, dá umas derrapada na lógica e no bom senso. vem aí gente, vem aí. É isso, gente, eu adorei, obrigada. Obrigada a você pela sua paciência e beijos. E beijos. Gente, apenas lembrando que se você gostou desse episódio, você pode nos ajudar aqui se inscrevendo no canal, deixando o like, deixando um comentário. E amanhã, segunda-feira, tem episódio novo do podcast, que são episódios diferentes desse que tem no canal. É um episódio completamente diferente que sai no Spotify, Deezer e em qualquer agregador que você encontra podcasts, certo? Lembrando que a gente tem novo merch também, a gente tem camisetas, Sim. moletom, O link canecas, da lojinha tá aqui garrafas embaixo, gente. térmicas, tem tudo, tá tudo aqui embaixo. Você pode comprar nosso merch e ajudar a gente a realizar o sonho de ser podcasters full time, em tempo integral, tá bom? Sim. E daí, de repente, a gente está menos cansada. Nossa, sim. Por favor. Gente, beijo. A gente ama Beijo. vocês.